pessoal do Museu do Toca-Fitas, hoje terça-feira, e nós estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo semanal, para o nosso vídeo de terça-feira, contando um pouquinho da história do som automotivo no Brasil e falando um pouquinho dos aparelhos clássicos que marcaram a época e algumas curiosidades e alguns detalhes. Hoje eu vou falar de um aparelho que é bem emblemático, é um aparelho que era meio fora de padrão, a caixa dele um pouco maior, o espelho era uma moldura cromada de ferro mesmo, de alumínio, né? E acho que era uma mistura até de Zamag com alumínio, uma coisa bem firme, bem pesada, com um polimento cromado muito bonito e de uma empresa genuinamente japonesa que até no início começou a fazer um aparelho para imitar o icônico, o famoso KP500, pelo menos na estrutura. E eu vou dizer uma coisa para vocês, na qualidade de som, na potência, na dispersão, é bem similar. Eu particularmente gosto demais do som desse aparelho que eu estou falando para vocês, que é o RX-77 da Mitsubishi. Esse aparelho muito lindo que vocês estão vendo aí e que tem uma qualidade sonora, uma potência, um nível de distorção muito baixo e tem uma fidelidade para que quando você coloca uma adaptação com Bluetooth, fica muito legal, fica tão bom quanto um KP500, eu posso assegurar para vocês, porque eu já coloquei dois aqui na bancada, ligados nas mesmas caixas, nas mesmas medições, e os dois foram, digamos assim, pau a pau na qualidade, e é muito legal ver o RX-77, porque, como eu estava dizendo, é um aparelho icônico, é um aparelho maior, é um aparelho de padrão diferente, que não cabia nos painéis normalmente. Primeiro que a distância dos potenciômetros é maior do que o convencional, e depois porque a caixa dele é maior também, então ele não encaixa em qualquer painel. Naquele fusquinha lá que se você quisesse colocar, tinha que abrir um pouco mais o painel, então as pessoas colocavam muito em gaveta, como esse modelo que a gente tem no acervo do museu, que está à disposição para que vocês possam conhecer. Esse RX-77 na gaveta, um aparelho muito novo, muito íntegro, que a gente tem aqui no museu. Hoje eu estou falando de um aparelho que é do nosso cliente, o Hugo, e até trouxe aqui para a gente fazer essa adaptação de entrada auxiliar e colocar Bluetooth. E como eu sempre falo, eu me surpreendo com esse aparelho, porque é um aparelho de característica muito legal. Mas vamos deixar de papo, vamos mostrar as curiosidades, a qualidade desse aparelho, porque talvez você tenha um lá jogado em algum lugar, ou sabe de alguém que tem, e aí pode restaurar e recuperar, e não só colocar no carro, mas fazer um suporte em casa, colocar por Bluetooth, usar seu smartphone, fica muito legal, eu posso assegurar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, vídeo de terça hoje, Mitsubishi na área. O modelo é o RX-77, década de 70. Vamos dar uma olhadinha. Aqui está o RX-77 da Mitsubishi. Para quem não lembrava direitinho, olha aqui, ó. Coisa linda. Um potenciômetro que tem o estéreo e mono puxando. E uma coisa muito interessante, ó. Mesmo que você puxe para o mono, você consegue controlar o volume, né? Ou seja, o volume depende da posição que ele esteja, né, saltado ou não. Então, volume, estéreo mono e por dentro grave e agudo, né? Aqui o botão liga-desliga, botão liga-desliga, parte da fita, que era bem interessante, que você abaixa pressionando aqui essas travinhas que já são assim esteticamente prontas. Olha a qualidade do cromo desse aparelho para você ver a conservação, né? Ejete da fita, tá marcado aqui, só apertar. E aqui o botão do balanço, ó. Um canal, outro canal. Os dois canais. Aqui a mudança de estação. E o mais interessante, olha que charme que é a mudança de estação desse aparelho. É como se fosse aqueles adornos que se coloca na frente de barbearia retrô, né? Virando, ó, fazendo um caracol. É muito legal, muito charmoso mesmo, tá bom? E aqui também tem a função que é o AM e o FM, né? Então, como você tá vendo aqui, como a gente não usa mais o AM, o que eu fiz nesse aparelho? Ó, quando coloca no AM, o som para. E por que o som para? Porque na verdade ele aciona um sistema que nós fizemos aqui, que é uma placa de Bluetooth, ó, que já está mandando, emitindo sinal, junto com uma adaptação aqui que faça consumir a mesma coisa
que o AM consumiria. Dessa maneira a fonte interna não vai dar nenhuma diferença e portanto o nível de distorção e de chiado, olha aqui ó, aumentei o máximo volume, ó, é zero, você não escuta chiado, não escuta nada. Pessoal, esse foi o personagem dessa semana aqui no nosso vídeo de terça-feira, né? O Mitsubishi RX-77. Você reparou que eu não demonstrei a fita funcionando? Porque é até um detalhe curioso de eu explicar, importante de eu explicar aqui, que é o seguinte: quando eu pego um aparelho para restaurar a fita, a parte mecânica, normalmente eu tenho que trocar peças que hoje em dia a gente não encontra mais, como rolo pressores, polias, carro de rotação, mesa, aquelas travas que prendem e desprendem aquelas presilhas, alavancas, braços de apoio. Então fica muito difícil encontrar e, portanto, quase impossível de eu restaurar e poder dar garantia para o cliente que ficou bom. Porque a gente só consegue falar que restaura, que conserta, quando a gente troca componente. E se a gente não consegue trocar o componente, dificilmente a gente vai falar que ficou bom. Então não tenho confiança de falar quanto tempo vai ficar funcionando, vai ficar bom, se eu não conseguir trocar o componente, se eu só fiz uma limpeza, uma lubrificação. Isso não é restauro, isso é prevenção. Tá bom? Então os nossos aparelhos aqui do museu eu restauro, eu deixo funcionando, porque eu sei que se der problema eu vou lá e mexo de novo. Mas comercialmente falando, quase nenhum aparelho mais eu estou mexendo na fita, porque eu sei que não fica bom, depois de um tempo vai dar problema e acaba voltando para nós, e isso eu não gosto. Aqui todo aparelho que a gente restaura, todo aparelho que a gente conserta, é como se fosse para usar no meu próprio carro. Então se não ficar bom, eu não vou fazer para o cliente também. Lógico, eu faço uma lubrificação, uma limpeza, mas se não tiver as peças para trocar, para restaurar, para poder deixar o aparelho novo, de novo, aí eu prefiro não fazer. Além do que, uma outra coisa importante, esses motorzinhos da fita, da Matsushita, da Canon, não está encontrando mais. E não está encontrando quem consiga abrir e restaurar o induzido que tem, a bobinazinha interna do campo magnético que ele cria. Então se a gente não consegue mexer no motor, e o motorzinho normalmente cansado, esses aparelhos têm quase 40 anos de idade, aí realmente não dá pra gente restaurar, tá bom? Então é isso, mais um pouquinho da história, mais um personagem importante. Talvez você conheça alguém que tenha um aparelho desse, ou você mesmo, jogado lá no fundo da sua garagem. Olha que legal, ó. Totalmente retrô, rolando um The Cure, agora Love Song, anos 80, clássico, uma das maiores e melhores bandas de rock que eu já conheci aqui no Mitsubishi, um dos melhores toca-fitas que eu já conheci, restaurado na bancada do Museu do Toca-Fitas, para o nosso cliente Hugo poder desfrutar ainda mais do aparelho. Bem, dúvidas, críticas, sugestões, mensagens, perguntas, estamos à disposição aqui, mas lembrando, mais uma vez, o apelo que a gente faz. Ajude a gente a cuidar dos animais abandonados, principalmente aqui do bairro do Jabaquara, mas em qualquer lugar que tenha um animal que precise de ajuda, precise de apoio. A gente abraça a causa dos animais abandonados. E aí eu preciso de ajuda. O que você quiser, o seu tempo para vir aqui ajudar a gente, lar temporário, dinheiro, ração, vacina, castração. Se você é veterinário, tem uma clínica, um pet shop, ou conhece alguém que possa engajar na nossa campanha, a gente está à disposição por aqui. Se você ajudar, a gente vai colocar agora o seu logo comercial da sua empresa aqui nos nossos vídeos, contanto que você passe o dinheiro ou a sua ajuda direta para alguma instituição, para algum animal que precisa, que a gente realmente abraça a causa, tá bom? Grande abraço, uma ótima semana. Museu do Toca-Fitas, terça-feira que vem, mais um clássico aqui nessa bancada que é uma das mais antigas do Brasil. Abraço!